Nos seus dias a justiça florirá e paz em abundância para sempre. Salmo 71. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. A primeira leitura de hoje do livro do Gênesis, capítulo 49, versículos 2 e 8 ao 10, nos coloca diante de uma cena solene. Jacó, no limiar da morte, reúne seus filhos. Não são meras despedidas afetivas, mas oráculos proféticos, palavras inspiradas que revelam o desígnio de Deus na história. O patriarca olha para além do presente, fala como pai, profeta e testemunha da aliança. Reuni-vos e ouvi, filhos de Jacó, ouvi Israel, vosso pai. Aqui Jacó lembra a fragilidade humana em Israel, o nome dado por Deus. Recorda a vocação e a promessa. A bênção nasce do encontro entre a fraqueza humana e a fidelidade divina. E no versículo 8, temos a fragilidade até a primazia. Judá, teus irmãos te louvarão, tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos de teu pai. Judá não foi o filho mais exemplar. Sua história inclui quedas morais e ambiguidades. Nós podemos conferir isso em Gênesis 38. Ainda assim, Deus o escolhe. Isso revela uma lógica fundamental da graça. Deus não escolhe os perfeitos, mas transforma os chamados. O nome Judá significa louvor. Aquele que recebeu esse nome torna-se fonte de louvor para os irmãos. A vitória sobre os inimigos e a reverência dos outros filhos indicam liderança, não apenas política, mas espiritual. Aqui nasce a noção de realeza em Israel. E no versículo 9 é afirmado que o leão de Judá, como força e autoridade, surgirá. Judá é um filhote de leão, como o leão se deita e como leoa, quem o despertará? E o símbolo do leão expressa coragem, soberania e estabilidade. Não é um poder inquieto ou violento, mas uma força segura que se deita sem medo. Trata-se de uma autoridade que não precisa provar-se constantemente. E biblicamente essa imagem será retomada e elevada lá em Apocalipse 5, versículo 5. Eis que venceu o leão da tribo de Judá. E o leão aponta para uma realeza definitiva que não será derrubada pelo tempo. Então vejamos, nessa leitura temos Judá, que, como já mencionei, não é de uma ordem moral perfeita, não é o intuito de ter uma moralidade perfeita. As quedas morais e ambiguidades de Judá não são empecilhos para que Deus haja na sua graça. E é interessante que, ao tratar de Jacó, de Judá, de Israel, nós já abrimos campo para o entendimento da genealogia. E é interessante pensar nessa genealogia no aspecto espiritual e pastoral. Ou seja, Deus escreve a história da salvação com pessoas reais, marcadas por limites e pecados. Judá não é escolhido por mérito, mas por promessa. Também nós temos que a verdadeira autoridade nasce da fidelidade de Deus, não da força humana. O centro permanece porque Deus é fiel à sua palavra. E nisso temos Cristo como centro da história. Todas as promessas convergem para ele. Fora de Cristo, a escritura fica incompleta. Nele, tudo encontra sentido. E é exatamente nisso que o evangelho de hoje, em Mateus capítulo 1, dos versículos 1 ao 17, trata da questão da genealogia. Uma questão de promessa, história e cumprimento. E na mentalidade bíblica, genealogia não é mera lista de nomes. É teologia narrada em forma de história. Ao apresentar uma genealogia, a Escritura responde as três perguntas fundamentais: quem é este? De onde ele vem?
e que promessas se cumprem nele. Por isso, Mateus não inicia seu evangelho com ideias, mas com uma genealogia. Ele proclama desde o primeiro versículo que Jesus é o cumprimento histórico e escatológico das promessas feitas desde Gênesis. Então vejamos bem, quando alguém te pergunta no que você acredita, a resposta é em Jesus Cristo. As pessoas dizem, eu acredito em milagres. Não, você acredita em Jesus Cristo. Acreditar em Jesus Cristo, os milagres são decorrências da crença em Cristo. Mas vejamos como inicia o Evangelho, onde trata da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Está lá no versículo 1. E vejamos que no capítulo 49 de Gênesis, Jacó profetiza sobre Judá. O cetro não se afastará de Judá. E aqui nasce uma linha teológica da realeza. A promessa não é genérica, ela se fixa numa tribo concreta, Judá. Isso significa que a esperança messiânica será histórica, enraizada em uma descendência real. E vejamos que de Judá a Davi e a Cristo há uma linha régia. Ou seja, a genealogia de Mateus é deliberadamente davídica. Sim, Gênesis 49, nós temos Judá como promessa da realeza. No segundo livro de Samuel, capítulo 7, nós temos a institucionalização do reino em Davi e Cristo, a consumação da promessa. Mateus organiza a genealogia em 3 séries de 14 gerações, conforme o versículo 17. E o número 14, na gematria hebraica, a gematria hebraica é exatamente a análise dos números no sentido que aponta para o sentido teológico, corresponde ao nome Davi. Assim, Mateus constrói uma genealogia que proclama silenciosamente: Jesus é o Davi definitivo. E o que nós temos também na genealogia, que apesar das limitações e da fraqueza humana, é a fidelidade de Deus através das rupturas. Entre Judas ou Judá e Jesus, a genealogia passa por pecadores, Judá e Davi, estrangeiras, Tamar, Raabe e Ruth, períodos de infidelidade e exílio. Isso revela um princípio teológico essencial. A promessa de Gênesis 49 atravessa a história sem ser anulada pelo pecado humano. Mesmo o exílio babilônico, aparente fim do cetro, é integrado à genealogia. No versículo 12, Mateus mostra que o cetro não desapareceu, mas fica oculto, aguardando o seu verdadeiro rei. E ainda na primeira leitura, Gênesis fala de um tempo de espera até que ele venha. E Mateus responde a essa espera com uma afirmação silenciosa, mas decisiva. Ele veio. A genealogia é, portanto, uma confissão de fé. Jesus é aquele a quem pertence o cetro. O Messias não surge fora da história, mas dentro da linhagem ferida e redimida de Israel. E com isso, o aspecto da história e da genealogia traz a dimensão da graça. Mateus rompe expectativas ao incluir mulheres marcadas por situações irregulares ou marginalizadas. Vejamos que Tamar, em Gênesis 38, ligada diretamente à história de Judá, Raabe é cananeia, Ruth, moabita, Betsabeia, associada ao pecado de Davi. E isso vai dialogar profundamente com Gênesis 49. O Messias da tribo de Judá não nasce de uma linhagem pura, mas de uma história salva pela graça. Nesse sentido, a genealogia proclama que o reino prometido não se fecha em etnias ou méritos, mas se abre aos povos, como já anunciado na primeira leitura de hoje. Então, Mateus ensina que Jesus recapitula Israel, ele assume a história inteira, luzes e sombras, nele a promessa se torna presente. Da mesma forma que Jesus assume a nossa própria história inteira para nos conduzir e converter verdadeiramente. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.